Precificar seus produtos ou serviços como MEI é uma tarefa que te tira o sono? A gente sabe que essa pode ser uma das partes mais difíceis na hora de começar a sua empresa e uma questão que pode gerar dúvidas até mesmo a longo prazo, quando existe a necessidade de alterar a sua tabela de valores. E vamos ser sinceros? Como um dos pilares do seu negócio, a verdade é que escolher o preço errado pode colocar a sua empresa em risco. E é exatamente por isso que esse precisa ser um processo super estratégico. Mas calma! A gente está aqui justamente para te mostrar o passo a passo que vai simplificar a sua vida e te ajudar a desmistificar a precificação MEI. Bora lá? Vamos começar pelo básico? Todo trabalho demanda custos e despesas para ser entregue, seja ele um produto ou um serviço. Por isso, o primeiro ponto importante no processo de criar a sua precificação MEI é listar tudo o que é imprescindível para que o seu trabalho seja feito. E quando falamos tudo, é tipo assim, tudo mesmo. Para isso, tenha em mente que os custos são todos aqueles gastos necessários para a produção em si. Por exemplo, se você tem uma empresa de blusas personalizadas, alguns dos custos de uma encomenda poderiam ser linhas, os tecidos, a confecção da peça, a embalagem, o envio e, é claro, as horas de trabalhos necessárias para que todo esse processo seja feito de ponta a ponta. Já as despesas são os gastos necessários para a manutenção e alcance do seu trabalho, mesmo que não estejam ligados ao produto final em si. Alguns exemplos são o valor da DASMEI, do aluguel do espaço, da conta de luz e de água, estratégias de marketing digital, mensalidade de plataforma e gastos com deslocamento. Com essa lista em mãos, você vai conseguir saber qual o valor básico para que seu produto ou serviço seja finalizado sem que você tenha prejuízo no seu caixa. E é claro, é super importante lembrar que os custos de diferentes tipos de trabalho são medidos de forma igualmente diferentes. Neste ponto, principalmente trabalhos criativos ou intelectuais podem parecer um pouco mais complexos de precificar. Afinal, se você trabalha com tatuagens ou fotografia, por exemplo, não é só o material físico necessário que vai contar como custo de trabalho, como a máquina de tatuagem ou a câmera em si, mas também todo o tempo gasto com o processo de pesquisa de referências, de desenvolvimento da peça, reuniões, tratamentos de imagem e por aí vai. Nesse caso, você pode separar o processo em etapas, com direito a pré e pós-produção, por exemplo, e fazer um cálculo médio de horas gastas em cada uma delas. Lista de despesas e custos feitas? A partir daí, o próximo passo é definir a margem de lucro que você deseja alcançar. O lucro nada mais é do que a diferença entre o que você recebe da venda em si e os custos e despesas para entregar o trabalho. Ou seja, é a parte do dinheiro que você realmente ganha com a venda. Aqui é importante tentar sempre alcançar o equilíbrio, de forma a cobrar um valor que seja justo para o seu cliente, te diferencie da concorrência, mas também te dê um lucro final que faça sentido com seus objetivos pessoais e profissionais. A definição dessa margem de lucro pode ser calculada a partir do estudo do perfil de seus possíveis clientes, dos valores da concorrência e, claro, dos seus gastos com a empresa. Bateu o martelo sobre o lucro desejado? Agora é a hora de determinar o preço final do seu produto ou serviço, ou seja, o valor que o seu cliente vai pagar pelo seu trabalho. Essa conta pode ser feita por uma fórmula matemática básica que te ajuda a chegar no valor do seu trabalho. Mas vamos a um exemplo prático para ficar mais fácil? Vamos supor que você trabalhe com banho e tosa de cachorros. Ao listar seus gastos mensais e objetivos, você chegou ao seguinte resumo. A sua empresa tem R$ 300 com despesas mensais, o custo de um banho em materiais e horas de trabalho é de R$ 10, você consegue encaixar em média 10 banhos em um mês e você deseja uma margem de lucro de 50%. Ok, agora para chegar ao valor de um banho é só fazer as seguintes contas. Despesas totais, isso é, despesa mensal mais custo por banho vezes a quantidade de banhos por mês, dividido pelo número de serviços por mês, vezes o lucro desejado. No caso do exemplo, essa conta será de R$ 300 mais R$ 100 dividido por 10 vezes 1,5. Ou seja, você deverá cobrar R$ 75 por cada banho e tosa. Mas é aí que entra um ponto de atenção. Sua tabela de valores não precisa estar escrita em pedra e pode sofrer alterações sempre que achar necessário, tanto para mais quanto para menos, a partir da sua experiência no mercado. Para entender isso um pouco melhor, outra coisa super importante de se ter em mente é a diferença entre o preço e o valor. O preço é referente a uma quantia necessária para a compra de bens ou serviços. Por outro lado, o que chamamos de valor é um pouco mais abstrato, porque está relacionado à percepção do consumidor sobre aquela marca ou produto ou profissional. Exatamente por isso, os preços de uma empresa podem aumentar quando o valor percebido daquele bem ou serviço também se eleva. Por exemplo,
Se você tem uma empresa de doces já consolidada em sua cidade, o valor agregado ao seu trabalho será maior do que o de uma pessoa que está iniciando agora a marca no mesmo segmento, uma vez que os clientes já conhecem e confiam no seu trabalho. Assim, as chances de você ainda ser a primeira escolha dos consumidores, mesmo com a concorrência, é alta. Já pegou a dica, né? É super importante pensar em estratégias para criar uma ótima experiência para o seu cliente e agregar cada vez mais o valor à sua marca ao longo do tempo. Assim, você pode ir subindo a sua precificação e aumentar o seu capital. Ufa! Viu como não dá para confiar em achismo na hora de precificar os produtos ou serviços da sua empresa? Siga essas dicas e crie uma tabela de precificação consolidada e justa para o seu trabalho. Nos vemos na próxima!